Olá, meus irmãos do curso Bíblico EAD, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma aula. E esta é a nossa última aula, meus irmãos, lição 13. Nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ok? Então, com essa aula, nós encerramos aí o primeiro módulo. Teremos uma semana de descanso e nós vamos continuar com o segundo módulo a partir do dia 29/7, ok? Lembrando para os irmãos que o segundo módulo ele contém 11 lições, vocês podem aí consultar depois a grade curricular. E lembrem também que vocês terão que apresentar um trabalho. Qual o trabalho? Vocês terão que fazer um resumo, ler e fazer um resumo deste livro aqui, O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, tá bom? Então, queria também que vocês aproveitassem, e se você não é inscrito ainda, inscreva aqui no nosso canal, tá? Divulgue aí também esse curso para outras pessoas. Se Deus permitir, em breve vamos abrir uma nova turma, tá bom? Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos começar falando acerca da sua morte. Em seguida, nós vamos passar aí falando acerca da ressurreição. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e vamos aos estudos. Então vamos começar aqui falando sobre a morte de Jesus, as ironias da cruz. Então, creio que os irmãos devem ter lido aí Mateus 27, do 27 a 51, e nós vamos fazer a leitura aqui à medida que a gente seguir com o nosso estudo, ok? Então, vamos introduzir essa lição dizendo o seguinte, que quando nós pensamos em biografias de pessoas importantes, nunca lemos qualquer menção de que nasceram para morrer. Por exemplo, quando você até mesmo assiste um filme, né, com o ator principal, ou até um desenho, poderia citar aqui no caso de Superman, Homem-Aranha, entre outros. Então, a ideia central é que aquele personagem principal, ele não morra, né, e todos assistem com essa ideia em mente. E o que é mais interessante, meus irmãos, que o Evangelho ele apresenta para nós um tipo de literatura singular, ou seja, desde cedo os evangelistas eles nos informam que Jesus ele nasceu para morrer. Os evangelhos nos relatam, por exemplo, acerca do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, acerca da sua morte expiatória, da ressurreição, enfim, do seu ministério terreno. E nós vamos analisar esse estudo, esse assunto, sob a ótica do evangelista Mateus. Mais do que descrever fatos, Mateus ele apresenta certas ironias que estão por trás da cruz. E, por ironia, eu quero dizer aqui o seguinte, que as palavras elas comunicam precisamente o oposto do que elas formalmente dizem. Então, vamos começar observando, meus irmãos. Primeira coisa, o homem que é zombado como rei é o rei. Então, Mateus 27, do 27 ao 31, diz assim, estou lendo aqui na versão atualizada. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Meus irmãos, Jesus ele já havia sido aqui espancado severamente como parte de seu interrogatório. E depois de proferir a sentença, ele foi espancado novamente. Um procedimento muito padrão ali na Palestina romana. No entanto, o que aconteceu foi além de um procedimento padrão. Foi diversão, zombaria, né? E eles puseram em Jesus um tipo de veste de imperador, uma coroa de espinhos, um caniço nas mãos, simulando assim um cetro real,
com o qual então eles batiam na sua cabeça. Eles cuspiam em sua face, riam-se, prostravam-se e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E aqui nós temos a ironia capturada por Mateus, meus irmãos. Aqueles a quem zombavam como rei, era de fato o rei. Mateus 1:1 vai dizer isso, que Jesus, ele é da linhagem real, ele é o descendente, meus irmãos, de Davi, e portanto ele tinha direito ao trono. Nós descobrimos, ao ler esse evangelho, que Jesus não era apenas rei dos judeus, mas Jesus, ele era o nosso rei também. Então é interessante a gente notar o seguinte: que tipo de reino é esse pelo qual ele deu a sua vida? Então, se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, eu vou ler aqui, mas vocês podem também me acompanhar aí a sua Bíblia, ok? Mateus 20, do 25 ao 28. Diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É bem interessante isso aqui, porque Jesus, ele não veio para ser bajulado. Jesus, meus irmãos, ele veio para dar sua vida como resgate de muitos. Essa é a maneira que ele demonstra o seu amor. É mais uma das ironias destacadas por Mateus aqui. Jesus é o rei que reina de uma cruz. Ele espera que os seus súditos, eles exerçam autoridade da mesma forma. Então, vamos passar aqui para observar a segunda coisa. O homem que está totalmente sem poder é poderoso. E nós temos aí dos versículos 32 ao 40. Eu vou pedir que vocês possam pausar o vídeo e fazer a leitura do verso 32 ao 40, ok? Só para a gente ganhar tempo aqui. Então, depois de condenado e espancado, o malfeitor ele era obrigado a levar uma haste da cruz, ou seja, a horizontal, em seu ombro, até o lugar da execução, onde a outra estava fixada no solo. Nessa altura, aqui, Jesus já estava muito fraco após a crucificação, então inicia novamente a zombaria. Veja aí o versículo 40, que eles dizem, do capítulo 27. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Aqui nós temos, meus irmãos, mais uma ironia registrada por Mateus. Aquele que disse que tinha poder para reconstruir o templo em 3 dias, ele estava fraco, condenado e também morrendo. É interessante a gente observar aqui neste ponto que mal sabiam eles que, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus estava destruindo o templo e reconstruindo novamente. Os discípulos, eles compreenderam que o templo no Antigo Testamento ele era o lugar de encontro de Deus com os homens. E por meio da sua morte e ressurreição, Jesus ele se tornaria o grande lugar de encontro entre Deus e os seres humanos. O grande lugar de encontro, portanto, não era mais o edifício ali de Jerusalém, meus irmãos, com seu sistema de sacrifícios. Ele é Jesus Cristo. Ok. Então, mais um ponto aqui é o homem que não pode salvar a si mesmo, ele salva outros. Versos 41 a 42, diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Meus irmãos, salvar no Evangelho
é tanto perdoar pecados como curar enfermidades. Aqui você tem um exemplo em Mateus 8, por exemplo, 14 a 17, Jesus, ele curando ali a sogra de Pedro. E em Mateus 1, 21 vai dizer que Jesus, ele veio salvar, né, o seu povo dos seus pecados. E é interessante que o problema do pecado, ele inclui a culpa, condenação, e os efeitos do pecado, doenças e sofrimentos. Então, no Evangelho sempre você vai observar que é, tanto perdoar pecados como também curar enfermidades, ok? A ideia de salvar os Evangelhos. Portanto, aqui mais uma ironia maliciosa. Você ajudou, curou e não pode fazer nada por si mesmo? Você não é salvador coisa nenhuma? Só que o que é mais interessante aqui, meus irmãos, é que Mateus e os discípulos de Cristo, eles sabem que é por permanecer na cruz que Jesus salva. Eles achavam que Jesus estava numa cruz por impotência, quando na verdade, irmãos, era algo voluntário, era algo para dar a vida a muitos, porque se Jesus não fosse aquela cruz, todos nós estaríamos perdidos neste momento. Ele estava determinado ali em carregar os nossos pecados no madeiro. E todos aqueles que nasceram de novo, eles possuem um forte imperativo moral interior, um reflexo pálido, meus irmãos, do que Jesus fez, o sacrificar-se por amor a outros. Então, esse ponto aqui, o homem que não pode salvar a si mesmo, salva outros. Próximo ponto, o homem que clama em desespero, confia em Deus. O grito do versículo 46 aqui é a indicação do maior sofrimento de Jesus. Veja comigo aí o versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, Jesus aqui ele cita o Salmo 22, versículo 1, em sua forma aramaica, né? Exceto pelo fato aqui que Eloi, em Marcos 15, 34, voltou a ser convertido para o hebraico, que é justamente Eli. E este clamor de Jesus, ele pode refletir o abandono que Jesus sentiu ao tomar sobre si os nossos pecados, irmãos. Os pecados do mundo, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, o inferno nada mais é do que a separação de Deus. Os judeus entenderam que Jesus estava chamando por Eli, como um clamor por Elias, né? Mas o verso 51, ele finaliza o resultado de sua morte. Veja aí o que diz o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Meus irmãos, seres humanos sem pretensões sacerdotais, eles podem agora entrar na presença de Deus. Ele levou o meu pecado, o seu pecado, absorveu minha maldição em seu corpo, pagou a dívida e rasgou o véu para que eu entrasse na presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos acesso direto ao Pai, não precisamos de ninguém, de padre, de papa, para se confessar, mas nós podemos ir diretamente ao Senhor Jesus Cristo. E o que é mais interessante é que no Antigo Testamento, Deus ele sempre se apresentava ao seu povo ali através, né, do templo, através de todo aquele sistema que eles tinham, mas no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, nós temos acesso diretamente a Deus, nós temos acesso direto ao Pai. E lá em Romanos 5:1, Paulo vai dizer que, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós temos acesso a esta graça e estamos firmes. Então, nós temos acesso ao Senhor hoje.
Isso é resultado da morte e ressurreição de Jesus, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso. E aqui, quero concluir essa primeira parte dizendo o seguinte para vocês. No final da Primeira Guerra, o poeta inglês Edward Shillito, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele escreveu um poema intitulado o seguinte: Jesus das Cicatrizes. Ele terminou esse poema dizendo assim: outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas cambaleaste até teu trono. Somente Deus pode falar com as nossas feridas, pois nenhum Deus possui feridas além de ti. Meus irmãos, portanto, quando nós enfrentamos desolações e tristezas, sofrimento ou agonia no mundo, nós podemos crer no Deus soberano e que sofre por nós. O Deus que se tornou homem, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Então eu quero terminar esta primeira parte aqui com um trecho desta música, Jesus das Cicatrizes. Buscamos-te agora, Deus homem Galileu, foi teu desvanecer que clareou o nosso breu. Os cravos em tua fronte são a única coroa, ó Jesus, das cicatrizes, tua dor nos abençoa. Ok, então vamos passar para a nossa segunda parte do vídeo, falando sobre a ressurreição de Jesus. Vimos aqui as ironias da cruz, agora nós vamos para a sua ressurreição. Vamos para João, capítulo 20, versículos 24 ao 28. E quando nós falamos de ressurreição, meus irmãos, nós precisamos entender que a ressurreição ela é parte essencial da mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. E todos os mártires, eles teriam morrido em vão. Então, a ressurreição ela é uma chave para a doutrina da fé cristã, porque ela prova que, de fato, Jesus Cristo, ele é realmente Deus. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Porque sem a ressurreição de Cristo, a morte ela teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo ele seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires, como eu disse, todos eles teriam morrido em vão, mas de fato Cristo, ele ressuscitou. E a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus, ele está vazio, meus irmãos. Você pode visitar, por exemplo, o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus, ele está vazio, ele venceu a morte, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Embora a cruz ela seja muito importante, ela não é o fim da história, porque todos os escritores do Novo Testamento, eles focalizam a ressurreição de Jesus. Os relatos eles são diversos. Jesus ele apareceu aos apóstolos, a mais de 500 pessoas de uma vez, em cômodos fechados, à beira-mar, enfim. E João, ele descreve claramente a ressurreição de Jesus como um acontecimento histórico e físico. Assim como os outros evangelistas, João, ele acreditava que a ressurreição de Jesus, meus irmãos, era essencial para a salvação.
Então, eu quero ler para vocês esse texto aí, versículo 24 e o versículo 25 de João 20, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Interessante, meus irmãos, aqui é o seguinte: é que a ressurreição ela é proeminente no Novo Testamento. Mas nesse texto aqui, nós temos o Tomé duvidoso. E esta cena ela se deu uma semana depois da ressurreição de Jesus. Naquele dia, Jesus apareceu a algumas mulheres, apareceu a Pedro e João, e também aos discípulos ali em Maús, em Lucas, se não me engano, no capítulo 21. E os discípulos ainda precisavam compreender toda a obra de salvação. A dúvida de Tomé, irmãos, era resultado da mágoa. Tomé ele era piedoso, ele havia acreditado em Jesus como Messias, porém para ele tudo havia terminado em morte. E ele não queria ser iludido, assim como tantos outros que chegaram, iludiram ao povo, como o próprio Teudas, como Judas e tantos outros que vieram antes de Jesus e iludiram o povo. Então ele não queria ser iludido novamente. Ele queria estar certo de que o corpo de Jesus foi depositado num túmulo, era mesmo visto pelos discípulos. Então Jesus ele submete ali ao teste de Tomé. Agora, por que Tomé ele disse no versículo 28, Senhor meu e Deus meu? Porque ele inferiu que Jesus é Deus a partir da ressurreição. Lázaro tinha ressuscitado há poucos dias e ninguém disse isso. Então perceba que a ressurreição de Cristo, ela abriu os olhos da fé desse homem. E todas as declarações de Jesus naquele momento fizeram todo sentido, meus irmãos, quando ele havia mencionado em João 5:24, em João 8:58, que ele vai dizer lá que antes que Abraão existisse eu sou, em Marcos 2:7 e 9. Então, você percebe que a ressurreição ela é proeminente no Novo Testamento. Um apóstolo que ocuparia, por exemplo, o lugar de Judas Iscariotes deveria ser testemunha da ressurreição de Jesus. Foi no ponto 1, em Atos 1, 21 a 22. Vocês podem pausar e fazer a leitura desse texto. 2 aí, foi o tema da pregação de Pedro e de Paulo, tanto em Atos 2 com Pedro, Atos 2, 32, como também em Atos 17, 18, 23, 6 e 1 Coríntios 15, 15. Ok? 3. Ao lado da morte na cruz, a ressurreição ela compõe o conteúdo do Evangelho. Então, foi o que eu resumi para vocês, que Paulo está dizendo o seguinte, que se Jesus ele não ressuscitou, logo a nossa esperança é vã e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição, irmãos, ela demonstrou que ele é inocente da prática do pecado. Isaías 53:9 vai dizer que Jesus ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo ela é a prova final de que há outra vida. Quando Jesus disse lá em João 14, que ele iria para o Pai, que ele ia preparar lugar e retornaria para nos levar novamente para este local. Então aqui, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, também um evento negado, tá? Além do que nós vimos que a ressurreição ela é proeminente no Novo Testamento, quero mostrar para vocês agora que a ressurreição é um evento negado. Como, por exemplo, os ateus e o liberalismo teológico, eles negam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para eles, o relato da ressurreição pode ser fruto de mentira, psicologia de massas, ou então
alucinação. Mas é difícil, porém, explicar como as pessoas escolheriam morrer por uma mentira, né? Então, se você pegar aí todos os relatos, você vai perceber que ninguém faria isso, morrer por uma mentira, por algo que não aconteceu de fato. Todos os discípulos, eles fugiram no momento em que Jesus ele foi capturado e morto. Logo depois, nós encontramos falando, irmãos, de Jesus sem medo de morrer. O que aconteceu com eles? O que poderia ter transformado aquela covardia deles, como por exemplo do próprio Pedro, em um negá-lo 3 vezes? E então você vê Pedro, cheio do Espírito Santo, ali em Atos 2, pregando com convicção e poder, meus irmãos. A ressurreição, ela é a única resposta para isso. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, nada disso aconteceria. Então, nós podemos ver que, além do liberalismo, nós temos outra doutrina que nega a ressurreição, é o Espiritismo. Embora haja várias noções, o ensino básico aqui é que a vida que temos nesse mundo é uma repetição de outras existências vividas em outros corpos. E segundo essa doutrina, a vida é regida pelas leis do karma, que afirma que os maus e bons atos eles teriam influência direta na vida futura. Para os reencarnacionistas, Jesus ele foi apenas um espírito que, após várias encarnações, ele chegou a um estado de semideus, algo que, segundo eles, pode acontecer com qualquer pessoa. As correntes espíritas e kardecistas, por exemplo, elas negam a ressurreição corpórea do Senhor Jesus Cristo. O kardecismo, irmãos, afirma que a ressurreição foi em sentido metafórico. E Jesus, para eles, é um espírito, é uma espécie de espírito guia, tá? Então, o espiritismo, eles negam a ressurreição corporal de Jesus. E se você analisar também mais de perto, vários crentes, vários pastores hoje também estão indo nessa mesma linha, negando a ressurreição de Jesus Cristo. Um outro grupo que também nega a ressurreição de Jesus Cristo são as testemunhas de Jeová. Daí já é mais um grupo mais conhecido para vocês, né? As testemunhas de Jeová, elas afirmam o seguinte, que o corpo de Jesus ele se decompôs no túmulo e o seu espírito voltou a ser o arcanjo Miguel. Ou seja, para eles, Jesus é o arcanjo Miguel. É a mesma crença que os adventistas também têm, falando que Jesus é o arcanjo Miguel, ok? Então perceba que, além de negar a divindade de Cristo, eles dizem o seguinte, que Jesus não é Deus, que Jesus é um Deus menor, né? E eles fazem, então, uma confusão terrível. E aí existe um Deus maior, um Deus menor para eles, né? E aí eles dizem também que não se pode prestar adoração a Jesus. Eles pegam lá a palavra adoração na sua Bíblia, toda vez que tiver a palavra adoração, né? Eles vão traduzir por prestar homenagem, tá? Mas enfim, aqui é um assunto para tratar acerca deles, ser das heresias. Então, eles negam a divindade de Jesus, ok? E também eles negam a plenitude de sua encarnação. Embora respeitemos todas as religiões, meus irmãos, não estamos falando mal de religião nenhuma aqui, ok? Mas não podemos considerar como irmãos aqueles que negam a ressurreição de Jesus Cristo. Então, lembra o seguinte, que toda doutrina é importante, mas existe doutrinas que são mais importantes, que se negadas, destrói a fé cristã. E a ressurreição é uma delas. Assim como eu falei da divindade de Jesus Cristo, da sua encarnação, tá? Então, essas doutrinas são essenciais, que se negadas, elas destroem a fé cristã. E não podemos considerar uma pessoa como nosso irmão na fé, tá bom? Então, dito isso, eu quero partir aqui para as minhas conclusões e aplicações. Quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, que a ressurreição de Cristo, irmãos, é um belo quadro da vida que temos de viver hoje.
O batismo, ele simboliza a nossa morte e ressurreição com Cristo. Nós ressuscitamos para uma nova vida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a ressurreição de Cristo é uma recordação de que nós somos chamados para viver uma vida celestial. Por isso que nós devemos nos comportar como filhos da ressurreição. Não podemos mais consagrar o nosso corpo à maldade e ao pecado. Portanto, tiremos a velha roupa e nos revistamos das coisas celestiais. A ressurreição de Cristo, número 2 aí, teve um probleminha no meu slide aí, tá? Tá 1, mas era 1, 2, 3, 4. Então, número 2, a ressurreição de Jesus abriu os olhos dos discípulos, aqueceu o coração e transformou o incrédulo em crente. E eu queria perguntar para você, e você? E em você, que tipo de impacto a ressurreição já tem provocado? Como é que você tem caminhado pela vida? Que impacto causou em você? 3. Quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto, a tristeza, meus irmãos, ela não pode mais nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a noite fatídica da desesperança. Nós caminhamos pela fé. E por último, aqui, quando nós temos um encontro com Cristo ressurreto, nosso coração arde, irmãos. O fogo de Deus, ele nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. Nós vamos ao templo, à igreja, nós louvamos ao Senhor, nós cantamos, nos alegramos. E muitas vezes o que nós vemos é o contrário disso. Crentes desamparados, crentes desanimados, tristes, cabisbaixos, em que vão para a igreja, né? E aí, na hora do louvor, não se alegram em Deus, estão ali fechados, carrancudos. Quando termina o culto, está todo mundo bem, todo mundo falando, conversando. O que está acontecendo? Será que as coisas de Deus não nos empolgam mais? Porque, meus irmãos, aqueles que realmente teve um encontro com Cristo ressurreto, existe entusiasmo no seu coração, o vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende aquele fogo do zelo em nosso coração. O nosso coração, ele arde, irmãos. Acaba aquela frieza espiritual, aquela tristeza. E vir à casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é prazer, e andar com Jesus é o sentido da vida, meus irmãos. Quando nós temos esse encontro com o Cristo da glória, com o Cristo ressurreto, ele abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e os nossos lábios. Meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele aplique essas verdades em nossos corações. Que o Senhor te abençoe e até o próximo módulo, se assim o Senhor Jesus ele permitir. Deus abençoe a todos.